Nesta manhã, do dia 10 de janeiro de 2022, vamos fazer o nosso Evangelho matinal para que fique registrado aqui como o incentivo aos nossos irmãos que muitos não têm a oportunidade de praticar devido à correria do dia a dia, mas diante da quantidade de pessoas que estão neste momento em distanciamento social por conta dos desafios da saúde, por conta do desemprego, vamos buscar aqui no Evangelho de Jesus as luzes e os ensinamentos que possam nos fortalecer e nos mantermos na direção do exercício da nossa fé e que possamos desta maneira nos fortalecer para vencer esses desafios no momento que de alguma maneira nos preocupa, porquanto os riscos das contaminações estão evidentes, não é? Mas é importante que busquemos na nossa memória, desde a nossa infância, com os nossos avós, com os nossos pais, que tratamento de gripe, tratamento de resfriados, sintomas respiratórios, sempre foram tratados com chás, o chá de alho, com mel, com própolis, com cravo, canela, limão. E sempre tivemos êxito nesses tratamentos com os cuidados dos nossos pais, nossos avós. E as gripes, de um modo geral, elas ocorrem todos os anos. Há sempre mortes por pessoas causadas pelas gripes, né? Não é só um vírus, né? Só um tipo de agente causador. E é oportuno lembrar, eu como terapeuta holístico, reiki, aloe-terapeuta, naturopata, tenho o dever de lembrar também nesses momentos de reflexão com os ensinamentos de Jesus, que o que preserva o nosso corpo, o que preserva a nossa saúde, é a condição do nosso sistema imunológico. E a ciência demonstra que nenhum corpo alcalino adoece. Procurem conhecer as publicações do Prêmio Nobel de Medicina de 1931, Otto Warburg, um alemão que se radicou nos Estados Unidos, né? E comprova que nenhum corpo alcalino adoece e que as doenças só afetam o corpo quando a pessoa está com o corpo ácido. O que leva uma pessoa a ter o corpo ácido? Desde a água ácida, com pH abaixo de 7, e o que a torna a alcalina é o pH entre 7 e 10. O ideal é consumirmos uma água em torno de 7 a 8 de pH. Além de pureza, né? É preciso ter o pH adequado, em temperatura a 25 graus. São todas informações científicas, e o Kardec mesmo, ele propõe nas suas obras, né, que devemos buscar sempre a compreensão e seguir a ciência em todos os sentidos da vida. E o que é a ciência? A ciência são métodos
de pesquisa e comprovações sistemáticos, né, que proporcionam o entendimento, o discernimento, né, desses ensinamentos. As pessoas falam, mas isso dos nossos avós, nossos pais está superado. Não está, não. Porque a ciência tem demonstrado, e recentemente foi publicado um trabalho na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, comprovando que a própolis não só previne, como combate as consequências das viroses. Então, meus amigos, as minhas postagens aqui, elas são, neste grupo e em outros grupos, são sempre focadas com fundamentos na ciência, nas tecnologias. Então, meus amigos, não vamos nos exacerbar seguindo na onda das informações manipuladas da imprensa, né, que tem levado pânico nas nossas famílias. Então é preciso pesquisar nos canais alternativos, né, as notícias verdadeiras, dos fatos, e não nos deixarmos envolver emocionalmente com notícias degradantes, com notícias impactantes, né? Nós sabemos que existe a vírus que matam, e todos os anos, isso há milênios, todos os anos morrem pessoas por vírus, por resfriado, com pneumonia, né? Tanto é que os índices de mortalidade no mundo e também no Brasil, nesse ano passado, ele não aumentou em relação ao ano anterior. Proporcionalmente, aumentou a quantidade de mortes, mas proporcionalmente com o aumento da população, a porcentagem de mortes de totais registradas em cartório, né, foram menores do que no ano anterior. Proporcionalmente, o número é um pouco mais alto, mas proporcionalmente ao aumento da população, o índice de mortalidade caiu. Então, prezados irmãos, infelizmente no Brasil e no mundo, né, está havendo uma manipulação de dados para causar pânico e medo nas populações. E o medo é o fator mais grave que prejudica o nosso sistema imunológico. A pessoa com medo, ela fica indefesa, seu sistema imunológico não responde. Nosso sistema imunológico depende da nossa glândula timo, que se localiza no chakra cardíaco. Então está vinculado às emoções, aos sentimentos. E as emoções negativas, o medo, a vingança, o ódio, né, vibram, né, tem um nível de vibração abaixo de 25 Hz, aonde habitam os patógenos, vírus, bactérias, fungos, leveduras, né, leveduras maléficas, né, porque tem leveduras boas. Então, para que nós possamos manter a nossa imunidade ativa, nós precisamos vibrar em sentimentos, em pensamentos, em meditação, em preces, né, que nos colocam num patamar de acima de 100 Hz, 500 Hz. O amor vibra a 500 Hz, 600 Hz, a compaixão, a fraternidade, a caridade, o respeito ao próximo, o amor aos nossos inimigos, como Jesus nos ensinou. Então, prezados irmãos, vamos ficar atentos e buscar informações mais isentas, com fundamento científico. Devemos lembrar que as notícias nos canais abertos estão sendo manipuladas com interesses políticos, né? Não só no Brasil, não, é no mundo inteiro.
Então, prezados irmãos, me perdoem o desabafo, né? Mas é uma informação fundamentada. O meu trabalho como terapeuta é fundamentado na ciência. Eu trabalho com saúde animal há mais de 50 anos e na saúde humana 12 anos aproximadamente, desde quando tive que enfrentar desafios da minha saúde. Então, com base nos estudos, né, da ciência, na fabricação de vacinas, na fabricação de antibióticos, na fabricação de probióticos, né, que são tecnologias milenares, a produção de probióticos, né? Então, e é tudo ciência, não tem achismo, não tem empirismo, né? Para que eu entrasse, para que eu fosse contratado nas 2 maiores empresas fabricantes de vacinas do mundo, eu tive que estudar microbiologia em livros de pós-graduação, o que me qualificou para competir com profissionais veterinários, agrônomos ou tecnistas, com todo respeito a todas as profissões, né? Mas eu sou um técnico em agropecuária com especialização em microbiologia. Eu sei o que é uma vacina e o que não é vacina. Entenderam? E não é porque eu acho, é porque está fundamentado na ciência. Há hoje no mundo inteiro questionamentos por conta dessas divulgações que estão sendo feitas. Então, em relação às picadas, em relação àquilo que dizem que a solução é a vacina, quando nós sabemos que todas as doenças, em todas as épocas do mundo, a primeira alternativa que o médico busca é o tratamento, né? A nossa medicina está baseada em tratamento. E as terapias integrativas estão baseadas em prevenção. Consta do site do Ministério da Saúde. Terapias integrativas, olhem lá, pesquisem. Ministério da Saúde. Estão lá linkadas as terapias integrativas, que reduzem o tempo de internação hospitalar, que previnem doenças, que tratam doenças. Então, não precisa ser médico para achar as informações. As informações estão disponíveis. Os terapeutas são qualificados para orientar e para indicar, porque não nos é facultado o direito de prescrever, mas nós podemos indicar, né, as soluções naturais. Então, prezados irmãos, me perdoem, mas eu precisava fazer esse registro para os nossos amigos, para os nossos irmãos, que de alguma maneira já mantiveram contato conosco através do nosso trabalho profissional na saúde animal e também na saúde humana. Quero deixar aqui registrado essas nossas informações. Então, prezados irmãos, vamos fazer rapidamente a nossa leitura das preces e a leitura do Evangelho, que vamos abrir em algum capítulo aleatório. Aos anjos da guarda e espíritos protetores, espíritos bem-amados, anjos da guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrena. Dai-nos força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Reprimi a nossa inclinação para o mal. Que a vossa suave influência penetre em nossas almas. Fazei que reconheçamos que o amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos sofrimentos e participando das nossas alegrias. Não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportarmos com fé e amor as provas que aprovera Deus enviar-nos. Prece de Caritas.
Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas bondades. Deixai-nos beber minutinho que perdemos a folha da sequência. Oh, meus irmãos, me perdoe, hein? Fiquei sem o rumo aqui. Eu me esforço para não decorar, porque o importante é nós focarmos as nossas preces, né? E acabei perdendo a folhinha aqui. Então vou fazer a prece novamente de Cáritas. Me perdoem, hein? Meu livrinho de prece está tão surrado que as folhas estão desprendendo aqui. Depois tem que achar onde é que foi parar a folhinha. Mas eu vou ler a prece de Cáritas inteira. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos, ceareiros do bem e da paz, amigos socorristas, que nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus. É preciso nos linkarmos às preces, às meditações, às reflexões, para que tenhamos o discernimento e o entendimento e a compreensão daquilo que se passa à nossa volta e que possamos ter o desconfiômetro ligado, né? Porque hoje, com os interesses políticos, os conflitos, né, que acontecem no mundo inteiro em relação ao domínio do povo, dos países, das populações, dos interesses materiais, a inteligência humana ficou sequestrada, né, por muitos idealistas
do domínio, os que têm o ideal de dominar o mundo, né? Pesquisem sobre Bill Gates, sobre George Soros, pesquisem, né? Pesquisem sobre os movimentos mundiais, se existe lógica naquilo que está sendo pretensamente na busca de dominar o mundo, subjugar os povos. Perguntem se isso está dentro das leis de Deus, se é isso que Deus quer para nós, se é isso que Jesus nos propõe. Nosso manual de vida é Jesus, a não ser que venhamos a seguir as propostas de acabar com, de substituir Jesus pelos políticos, né? Como é a proposta de algumas filosofias, acabar com a família. Vamos raciocinar. Se é isso que Deus e Jesus querem para nós. Então, prezados irmãos, apesar que eu já falei bastante, né? Vamos ver o que o Evangelho de Jesus nos propõe hoje. Eu abri no capítulo, aleatoriamente, abri no capítulo 17, o homem no mundo, a propósito do que nós estamos falando, né? Eu agradeço a espiritualidade amiga que nos intui e nos ampara pela misericórdia de Deus, a fim de que nós possamos fazer o nosso trabalho que seja útil para os nossos irmãos, os que nós amamos e que nos amam, e em especial aqueles que não concordam conosco, que têm até sentimentos contrários e divergentes em relação a nós. Mas a nossa proposta de vida, hoje eu aos 76.9, 76, vou fazer 77 anos agora em março, a minha missão, eu preciso prosseguir com ela, fazendo o melhor ao meu alcance com as minhas limitações, em favor da minha vida material e futura vida espiritual. Então, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo, um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem seus corações, não se perturbem por pensamentos fúteis ou mundanos. Elevem seus pensamentos em direção aos espíritos que evocam, para que eles possam encontrar em vocês as condições necessárias para poder ajudá-los, inspirando-lhes os sentimentos de caridade e da justiça. Não acreditem que, ao incentivar a prece e a evocação dos bons espíritos, desejamos que vocês vivam uma vida mística, que os coloque fora das leis da sociedade, onde estão obrigados a viver. Não é assim. Procurem viver com os homens de sua época. Vivam como eles vivem. Se sacrificarem as necessidades ou até mesmo as banalidades do dia a dia, façam isso com um sentimento de pureza, para que essa renúncia possa ser santificada. Se forem obrigados a conviver com espíritos de natureza diferente, com características opostas às que possuem, não devem afrontar nem contrariar esses espíritos. Sejam alegres e felizes, mas com uma alegria que venha de uma consciência tranquila. Vivam com a felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para o seu retorno. A virtude
não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, rejeitando os prazeres que a condição humana permite. Basta que todos os atos de vocês sejam regidos pela lei do Criador, que deu a vida a todos. Ao começarem uma obra, elevem o pensamento a Deus e peçam a Ele proteção, para que essa obra tenha êxito. Ao terminarem, peçam a Deus para que abençoe essa obra. Ao realizarem qualquer atividade, elevem também o pensamento a Deus e procurem não realizar nada sem que a lembrança do Criador venha purificar e santificar a execução dessas tarefas. A perfeição está inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites. O dever da caridade se estende a todas as posições sociais, desde a maior até a menor. O homem, se vivesse sozinho, não teria como praticar a caridade. É no contato com seus semelhantes, na luta difícil do dia a dia, que ele encontra a ocasião para praticá-la. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso para se aperfeiçoar. Ao pensar apenas em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagine que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, mais uma vez não. Sejam felizes, de acordo com as necessidades humanas, mas que essa felicidade nunca tenha um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer o semblante daqueles que amam e dirigem vocês. Deus é amor e abençoa aqueles que sabem amar. Então é isso que conta, meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, que recebam nesta manhã as nossas vibrações de amor e paz, dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos de guarda, nossos mentores, que possam nos assistir e amparar pela misericórdia de Deus. Que cada um de nós possa ter o discernimento, acesso às informações fundamentadas, com base na ciência, para que não venhamos cair em caminhos obscuros, que não venhamos prosseguir em caminhos obscuros, porquanto a cada dia mais a verdade vai sendo revelada. E nesse instante peço a Deus, a Jesus, aos nossos irmãos espirituais, nossos mentores, que possam assistir e amparar pela misericórdia de Deus cada um de vocês que esteja conosco, todos aqueles irmãos que se ligam a nós pelo trabalho, pela amizade, pelo relacionamento social, pelos nossos encontros do dia a dia, que todos recebam as bênçãos de Deus e de Jesus. Em especial a nossa família, nossos pais, nossos avós, nossos antepassados, os nossos irmãos, nossos filhos, nossos netos, todos indistintamente recebam as bênçãos de Deus mais uma vez nesta manhã, em favor da saúde, em favor da paz, em favor do amor, em favor da fé, em favor do discernimento e da compreensão, daquilo que estamos experimentando nesta jornada terrena. Porque a finalidade dos desafios, a nossa experiência, é para o nosso aprendizado, para a nossa evolução e para vencermos a nós mesmos, as nossas imperfeições. Se nós estamos nesse mundo, não é porque somos santos, é porque nós precisamos aproveitar essa existência para a evolução de nosso ser, de nós mesmos. E se de alguma maneira possamos ser úteis para os nossos irmãos que caminham conosco,
estaremos então com a nossa missão cumprida. Fiquem todos na paz, no amor de Deus e de Jesus, para que possamos todos prosseguir vivendo na prosperidade de acordo com os ensinamentos de Jesus. Fiquem na paz, tenham um ótimo dia.